Olá, tudo bem? Eu sou o professor Edivaldo Júnior e a gente vai trabalhar hoje uma aula bem específica para você, aluno do terceiro ano. Bom, primeiro que a gente está com muita saudade, enfim, essa questão ela é muito difícil, mas a vida continua e a gente precisa ter o foco, ter o sonho da universidade. Então, pessoal, eu peço a vocês um zelo por essas aulas remotas, para que a gente consiga manter a nossa disciplina e o nosso foco no estudo. Tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar um tema importantíssimo, hein? Grécia Antiga. Grécia Antiga, olha, é questão certa. Grécia Antiga no Enem foi muito trabalhado e vai continuar sendo, dentro daquela habilidade que você precisa ter de entender o que é o valor da democracia ou a relação direta entre filosofia e democracia. Isso tudo passa por um entendimento e por conceito, né? A gente usa até hoje, fazendo um link com o presente, se não a democracia, o conceito dela. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou dividir essa aula em duas partes, né? A primeira parte a gente vai entender um pouco a formação do mundo grego e a gente vai caminhar pelo período homérico até o período arcaico, formação das cidades-estados, um pouco de Esparta e de Atenas. Em um segundo momento, a gente vai visualizar um pouco do período clássico, da filosofia, da arte, da cultura, enfim, esse cantinho cultural que a Grécia Ocidental nos deixou. Tudo bem? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Grécia Antiga, esse mapinha. A gente precisa compreender que quando se trabalha com o terceiro ano, o aluno terceiro ano é um aluno diferente. Por quê? O aluno terceiro ano ele vai fazer uma prova que vai decidir a sua vida. Desde o primeiro ano do ensino médio, começa essa carga, né, sobre conceitos que você tem que assimilar, e o terceiro ano, na verdade, é um resumão. E esse mapinha tem que estar na tua cabeça. Na tua cabeça de que forma? Compreendendo que história ela vai dialogar com geografia, como pode dialogar com filosofia, ciências humanas. No caso da Grécia Antiga, você tem aqui duas cidades importantíssimas, aqui, ó, Atenas, Esparta. E você tem uma ilha que é fundamental, chamada Ilha de Creta. Fundamental para compreender como foi essa formação. Toda essa região aqui é chamada de Península Balcânica. Balcãs significa pedra. É uma região onde hoje você tem, por exemplo, onde tinha, né, a antiga Iugoslávia, que hoje se desmembrou, Montenegro, Sérvia, enfim. Você tem aqui, ó, o Mar Egeu, tão falado na mitologia grega, né? O famoso Mar Egeu. Você tem aqui um conjunto de ilhas e a ilha maior, a ilha de Creta. Vamos trabalhar um pouquinho nessa ilha de Creta aqui, para a gente compreender como é que a gente vai fazer essa relação direta entre a história do continente, desse continente imenso aqui, com Creta, essa ilha. Bom, Creta era uma ilha muito importante nessa época. Ela fazia comércio com toda essa bacia do Mediterrâneo. A gente conhece muito Creta pela lenda do Minotauro. Diz a lenda que havia um labirinto, numa ilha chamada Ilha de Creta, e esse labirinto ali tinha um monstro, e esse monstro oprimia o povo do continente, e aí jovens eram levados até esse labirinto. Enfim, a mitologia fica um pouquinho para depois. O que significa isso? Essa ilha aqui, ela foi toda escavada. A arqueologia já trabalhou isso desde o século XIX. Um arqueólogo inglês chamado Arthur Evans. E ele descobriu, de fato, aqui na ilha de Creta, uma ruína chamada Ruína de Knossos. E encontrou ali diversos vasos, que a gente chama de ânforas, com desenhos em negrito
de acrobatas saltando sobre touros. Isso é um trabalho arqueológico que depois, evidentemente, continua sendo feito até hoje. E outras ânforas foram encontradas justificando a teoria de que ali havia um culto religioso a esse animal touro. Isso lá na frente, ou se você quiser entender, por exemplo, que algumas festas que acontecem ainda hoje na Europa com touro, elas têm essa ligação direta com o que acontecer na Ilha de Creta. A Espanha, por exemplo, ela é famosa por desenvolver essas festas com esse animal. Agora, como Creta era uma ilha, o regime político cretense era uma talassocracia. Em grego significa tala, mar ou poder. É para você demarcar que ali havia uma hierarquia ligada ao comércio. Creta vendia muito azeite, vinho, e havia ali uma coisa curiosa, era uma religião matriarcal, a grande mãe. Então, por que eu estou falando de Creta? Porque aqui no continente, quando começa esse povoamento, o primeiro povo a chegar aqui é o povo aqueu. E esse povo aqueu, serão 4 povos a conviver e a colonizar. Aqueus, jônios, eólios e os dórios. Os aqueus vão dominar a ilha de Creta. Quando acontece esse domínio, você demarca que ali surge uma nova cultura, a cultura aqueia, de Aqueu, cretense, ou minoica, de Minos, minoica, aqueia, ou minoica, cretense. Minos é o nome do rei, onde esse rei Minos vai desaguar na lenda do Minotauro. Aconteceu de encontrar nessas ruínas esses rabiscos do rei Minos. E esse rei Minos provavelmente deve ter existido, e daí toda uma mitologia referente a essa ideia de que Creta precisava ser protegida. E aí você termina criando a mitologia de que ali havia um monstro, e quem se aproximasse receberia as devidas consequências, inclusive do medo. Pois bem, quando acontece essa relação aqueia-cretense, muito da cultura cretense é levada aqui, para o continente. E aí, veja só, o que é que acontece? Você tem ali 4 povos indo-europeus, que chegam e colonizam. Só que vamos agora partir para uma outra ideia. Os dórios, os últimos povos a chegar, eles são um povo extremamente rude. Não dominam a escrita e nem o comércio. O que é que significa? Que esse desenvolvimento cultural que estava acontecendo entre Creta e os aqueus, você vai agora por fim a ele. Por quê? O dório, ele não domina nem a escrita e nem o comércio. E aí você tem um nomezinho tão interessante que a gente vai, inclusive, justificar. Ó, Idade das Trevas. Trevas por quê? É como se você fosse olhar um gráfico, havia o começo de um desenvolvimento cultural. Quando o Dório entra, esse mesmo desenvolvimento cultural, a tendência é uma queda. E essa Idade das Trevas gera também uma questão interessante. A história da Grécia ela é dividida assim: período pré-homérico, período homérico, arcaico e clássico. Quando você divide por Homero, você está fazendo referência a um Aedo, a um poeta. Homero escreveu a Ilíada e a Odisseia. Eu não vou entrar em detalhe aqui se Homero realmente escreveu, se existiu, ou se isso é um apanhado de poesias, de poemas, de Aedos, que deu origem a esses 2 livros, a Ilíada e a Odisseia. A Odisseia é a continuação da Ilíada e fala da Guerra de Troia. Então vamos entender um pouco. Tudo que a gente conhece da Grécia, a gente mensura, a gente vai cooptar desses 2 livros. Por isso que a gente fala assim, ó, antes, pré de Homero, e o período que Homero existiu, o período homérico, que é exatamente o período que a gente está vendo agora, que é o período onde você tem a colonização, a chegada dos dórios, e uma coisa que é muito interessante de compreender, e interessante de compreender para poder fazer uma excelente prova, com propriedade. Você tem na Grécia
duas diásporas. Diáspora significa saída. A primeira diáspora acontece exatamente com a chegada dos povos dórios. Como assim, professor? Eu te falei que o dório, ele não domina o comércio. Então, o que acontece aqui? Essas ilhas aqui, elas vão ser colonizadas, muito em função da presença dos dórios. Chegou os dórios, eu vou migrar. Então, você tem aí a primeira diáspora. Uma outra consequência dessa diáspora também está ligada aos dórios. No momento que a região da Grécia ela não consegue atender a demanda em essa densidade demográfica com alimento, quem estava lá precisou sair. A gente só migra quando há guerra e falta de alimento, para usar um termo bem acessível para todo mundo. Fora isso, dificilmente alguém vai fazer expansão. Nesse caso, primeira diáspora, chegada dos dórios, cresce a população. Como é uma unidade familiar, o que é que vai acontecer? Os dórios, eles vão entregar, desde a sua formação, começa a surgir ali pequenos gêneros, clãs. Esses clãs vão formar frátrias. Frátrias formam tribos. Percebam que há aí uma junção, que é o que a gente chama de cinecismo ou cinesismo. O que é isso? É quando você forma de uma unidade familiar pequena para uma grande, muito provavelmente por conta de conflito. Então vamos entender, ó. Gêneros, clã. Por que se forma um clã? Vamos entender agora. Eu entreguei para o parente mais próximo a melhor terra. Surgem os eupátridas, os bem-nascidos. Eupátrida, bem-nascido. Esse bem-nascido é bem-nascido por quê? Porque eu estou perto do páter. O páter é o líder do clã. Ora, eu estando próximo a ele, eu recebi boas terras. Então eu não tive a necessidade de sair. Quem não recebeu boas terras, ou quem estava com medo do conflito, migrou. E aí acontece a segunda diáspora. Ou seja, dessa vez, qual é o teu cuidado? Se você tiver que trabalhar com mapa, a primeira diáspora é a colonização dessas ilhas. A segunda diáspora, eles vão aqui, ó, não está aparecendo no mapa, mas aqui acontece a segunda diáspora, que é a Magna Grécia, onde hoje está a região sul da Itália. Eu lembro para você que a Itália lembra uma bota. O norte é o norte rico até hoje, e o sul da Itália, a Sicília. Então a Magna Grécia ela está ali. Então qual é o cuidado que eu te digo? Primeira diáspora, as ilhas. Segunda diáspora, você vai fazer essa direção aqui, ó, em direção à Península Italiana, Itálica, Mar Tirreno, Adriático, ali onde tem a região da Sicília, o sul da Itália. Ali você chama de Magna Grécia no passado. Magna Grécia, Magna é grande, grande Grécia. Então vamos resumir aqui. Primeira diáspora, chegada dos dórios. A segunda diáspora, se forma ali os primeiros clãs que vão dar origem às frátrias, depois a tribos. E depois das tribos, as chamadas cidades-estados. Aí já entra o período arcaico, que é o período antigo. Porque aí você vai ter que diferenciar do período clássico. Nota que a gente usa esse termo até hoje, o período clássico. Tudo que você considera importante, você chama clássico. Balé clássico, música clássica. Então, o período clássico grego, do século V, é o melhor período. É o apogeu de Atenas. Você vai ter ali uma explosão da filosofia, da cultura, da poesia, das artes gregas. Então, o período clássico, você vai fazer a diferença do período arcaico. O período arcaico é a formação das cidades-estados. Inclusive porque essas ilhas foram colonizadas. E você vai ter aí centenas de ilhas independentes, as chamadas, lá na frente, também cidades-estados. E a partir das cidades-estados, que a gente chama em grego polis, surge o termo política. Polis, política, cidade. Ora, o eupátrida, que recebeu a melhor terra, ali ele vai fortalecer os seus laços de parentesco, vai fortalecer uma unidade familiar, uma consanguinidade,
Como evento da cultura, você terá ali a disposição de resolver os problemas através do diálogo. E a isso a gente chama de democracia. Esparta e Atenas são completamente diferentes. Elas se formam num período arcaico. Esparta é militarista. Nota aqui, ó, que Esparta ela é mais para dentro. Ela é mais continental, ela é mais fechada. Por isso que eu curto muito o mapa, porque o mapa nos dá a ideia geográfica de como essas duas cidades, estados, se desenvolveram. Nota Atenas aqui, ó. Ela é mais peninsular. Atenas vai fazer comércio com todas essas cidades-estados aqui, ó. E é esse comércio que faz Atenas mudar politicamente. Porto de Pireu está lá até hoje, recebendo contato, recebendo cultura. E aí você funda tanto em Atenas uma relação cultural que é muito legal de se estudar. Por exemplo, a Acrópole tem o templo Paternon lá em cima. Abaixo, a Ágora. A Ágora, ela é a praça, agora acentuado, Ágora, onde se discute política, onde o destino da cidade passa pela representação do cidadão. É uma democracia direta. E aí vamos fazer o link com o presente. A nossa democracia ela é representativa hoje. Por isso que é importante conhecer o conceito, aluno. A democracia grega ela era exclusivista e direta. O que é que significa direta, professor? Direta porque é feita diretamente entre o cidadão e o poder. Entre a praça e o poder. Na nossa, olha, a gente vota no senador, no deputado, no prefeito, no governador, no presidente. Ele vai nos representar. A gente encaminha ele, por exemplo, para Brasília. E ele está me representando. Então ela é indireta. Como é que é? Sim, a nossa democracia ela é indireta ou representativa. E a grega, direta, objetiva. Curioso, a gente não pode cometer anacronismo. Por que o grego não deixou que a mulher votasse? Por que o grego falava homem acima de 18 anos, cidadão ateniense, estrangeiro não vota? Olha só, a ideia de cidade na Grécia, a ideia de cidadania, a ideia de virtude, o arete, é tão importante para a Grécia. Eu vou dar um exemplo só, vou buscar na filosofia. Sócrates, quando ele é condenado à morte, ele se recusa a fugir. Ele vai beber cicuta. Eu não vou entrar em detalhe com você em filosofia aqui. Por que ele foi condenado ou não? Por que a maiêutica socrática deu resultado? Não deu. Isso é com o seu professor de filosofia. Mas vamos lá. No caso de Sócrates, por que ele se recusa a fugir? Porque fugir é uma morte cívica. Veja a ideia de pertencimento, palavra muito da moda no Enem, pertencer a algo. Eu pertenço à minha cidade e eu não vou fugir. Tudo bem? Deu para entender? Esparta, conservadora, militarista. Cuidado, hein? Atenas fez guerra, imperialista. Esparta, status quo, a pirâmide. Espartano, descendente do Dório. Escravista, ambas. Escravista, ambas. Esparta, domínio, status. Uma criança com problema físico é sacrificada porque não serve para a guerra. Curiosamente, em Esparta a mulher tem liberdade, inclusive para gerenciar a sua casa. Porque o homem vive muito ausente na guerra. Em Atenas a mulher vive mais no cotidiano do lar. É uma contradição, mas aí sem anacronismo, porque a gente não pode cometer isso. Tudo bem? Em outro momento da nossa aula, a gente trabalha mais o período clássico, porque é um período muito longo. E a gente vai precisar, inclusive, que você tenha um apoio da filosofia, para que todas essas questões de virtude, de ética, de moral, fiquem mais próximas da história. Tudo bem, meu aluno? Grande abraço a você, professor Edivaldo Júnior. A gente pode também continuar esse bate-papo nas nossas redes sociais. Eu estou à sua disposição. Agora eu tenho certeza que você vai ter uma base para continuar seus estudos. Tudo bem? Grande beijo, fique em casa. Abraço.